Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Amós. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos então na quarta parte, acerca dos discursos de juízo contra Israel. Então, deste capítulo 3 até o verso 17 do capítulo 5, nós vamos falar sobre os discursos de juízo contra Israel. O primeiro discurso de juízo é em relação ao abuso dos privilégios da aliança. Aqui existem três tarefas importantes para o discurso, esta parte inicial. Primeiro, ela tem como tarefa introduzir o tema principal para todo o resto do livro. Segundo, ele faz uma série de perguntas de debate. São 5 perguntas cuja resposta vai conduzir ao juízo. Vai conduzir à condenação, porque pela própria resposta nós já temos aqui a autocondenação e a ação de Deus. Veja que este povo era um povo que abusava da aliança, e estes abusos merecem um juízo especial. E confirma aqui o que o Senhor está dizendo através do profeta. Ou seja, o profeta é obrigado a falar e a anunciar os danos. Ele descreve, por último, a injustiça social, anunciando o juízo. O juízo é a invasão que se dará na capital de Samaria e no principal santuário, que era o santuário de Betel. O grande privilégio. Qual é o grande privilégio? Ao mesmo tempo em que o povo de Deus tinha um grande privilégio, lhe é lembrado que haverá, por conta da desobediência, por conta da não observação da posição que eles tinham diante de Deus, haverá uma grande condenação. Ora, a quem muito é dado, muito será exigido. Se os povos em redor foram punidos severamente, muito mais acontecerá com o povo de Deus. Mas qual é o grande privilégio? O grande privilégio é a aliança que este povo tinha com Deus. A aliança que nasceu da sua eleição. Deus elegeu este povo. E esta eleição lhe deu a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus. Um privilégio, esse privilégio vai expor agora as pessoas a um julgamento. E um julgamento que será maior do que o das outras nações. Israel tinha uma posição especial no coração de Deus. Tinha uma posição especial no plano de Deus. Este, portanto, é um discurso de juízo contra Israel, porque eles não guardaram a aliança, a intimidade, a comunhão com Deus. A iniciativa divina começa aqui e nós já temos o seu contraposto, que é a resposta profética. São feitas perguntas. Eles estavam se opondo à mensagem de Deus e se opondo ao mensageiro que Deus havia levantado. Então, o profeta faz 5 perguntas. 5 perguntas que sustentam a causa de Deus. Então, veja, duas pessoas andariam juntas numa região árida, no interior da Judéia? Não andariam, a não ser que eles tivessem um acordo entre eles. Então, o resultado é andar junto. A
causa é um acordo. Um leão iria rugir sem razão? Não. O resultado, o rugido do leão, é devido a uma causa, a que ele capturou uma presa, ou o seu filhotinho também. A mesma coisa acontece, né, em todas as outras perguntas. A pergunta está estabelecida de tal maneira que a resposta seja negativa, de modo que o profeta vai preparando uma armadilha. Ora, eles vão respondendo, e aí diz, então, por que vocês estão fazendo isso? Na verdade, a armadilha, ou uma rede, ou uma arapuca, ela vai provocar a queda do pássaro. Né? Então, esta é uma outra pergunta. Né? Então, que na verdade, o que nós temos aqui é uma parábola. Né? Ele está fazendo as perguntas todas, assim como alguém que arma uma arapuca, uma rede para uma armadilha para uma ave. Uma ave só vai cair na armadilha se ela for preparada. E eles irão cair na armadilha que o profeta armou, porque eles estão errados. Eles não veem que a causa maior é o pecado deles. E aquele resultado, ele só é resultado por conta do pecado que eles têm. A ilustração é o terror da batalha. O profeta não está falando sobre um pastor com um leão ou um pastor que está aprisionando pássaros. Ele não está falando disso. Ele está falando da batalha, é do juízo, é disso que o profeta está falando. E ele usa estas perguntas, ele usa essas situações para que as pessoas vejam claramente o absurdo da sua atitude. Quando o resultado é essa calamidade, qual é a causa? É Deus. A calamidade atingirá Israel, e quando isso acontecer, o próprio Senhor será o responsável. Se é o terror da batalha, a causa é o alerta que soou-se pela trombeta. E resultado é o povo que começa a tremer. Aqui, amados, nós temos um princípio da revelação, um princípio que é comum a todos os profetas. Os feitos de Deus, sua interpretação pelos profetas, andam juntos. Deus fala neste ponto que ele não fará coisa alguma sem revelar aos seus profetas. Deus vai trazer calamidade sobre o povo. Amós não tem outra escolha. A escolha de Amós é uma única, é anunciar e é interpretar aquilo que Deus está falando. É interessante que agora Deus chama Asdod e o Egito como suas testemunhas. Então, veja-se que, olha lá, Asdod e Egito são chamados como testemunhas. E eles são chamados para ver em primeira mão. Eles estão em posição privilegiada para ver o que iria acontecer com o comportamento deste povo e a reação de Deus. E aí a gente pergunta por que Asdod e por que o Egito? A escolha está centrada em três grandes razões. A primeira razão é que Asdod e o Egito estão numa posição privilegiada para ver esta invasão. Como a invasão vem do norte, eles só seriam atacados pela Assíria depois que o exército da Síria atacasse Samaria. Depois que Samaria fosse julgada através da invasão. Ou seja, eles veriam esta invasão, eles teriam uma posição privilegiada. Além disso, eles eram inimigos antigos, são velhos inimigos de Israel.
E isso exasperaria os líderes de Samaria, deixariam os líderes muito zangados, porque os seus inimigos veriam a sua queda. E eles achavam que isso nunca ia acontecer, que antes deles caírem, cairiam todas as nações inimigas, porque eles achavam que Deus era com eles. Aliás, eles não entenderam ainda que eles estavam sob o escrutínio de Deus, eles estavam sob a aprovação de Deus. E uma terceira razão é que eles, Asdod aqui, só para que a gente lembre, é uma cidade filisteia, né, que era a inimiga antiga do povo, tanto de Israel quanto de Judá, do povo de Deus como um todo. Tanto um quanto o outro, tanto os filisteus quanto os egípcios, eles tinham uma reputação de injustiça, eles tinham uma reputação de brutalidade. Então, sempre os israelitas se achavam superiores. Não, eu sou superior porque eles são brutos, eles são injustos, nós não somos. Só que Deus estava mostrando que eles, sim, eram injustos. Eles, sim, estavam piores do que os seus grandes inimigos, os filisteus e os egípcios. Amós pretende com isso duas coisas. Primeiro, ele destaca o ponto baixo, o pior momento, a maior decadência do povo. A conduta do povo estava tão desvirtuada, que este povo seria julgado por nações que sempre simbolizaram o mal. Então eles estavam piores do que todas estas nações. E mostra que a lei da aliança não é o único critério para testar o comportamento de Israel. Existiam outras leis que os povos estavam mostrando para eles. As provas contra Israel é de que ou eles não sabem o que é certo, na verdade eles sabem, eles não querem é fazer o que é certo. Eles não sabem fazer o que é correto. Eles não sabem se conduzir corretamente, honestamente, conforme se é esperado e conforme se é ensinado nas leis do Senhor. Não, eles não queriam fazer isso porque era mais fácil enriquecer, era mais fácil viver na luxúria, era mais fácil viver espoliando as pessoas e se aproveitando de tudo que elas pudessem lhes dar, querendo ou não, porque eles arrancavam das mãos dos pobres. Eles acumulam como se fosse tesouro aqui, né? O Senhor fala, as expressões, é como se eles estivessem acumulando tesouros. Mas o que eles estavam acumulando era violência. O que eles estavam acumulando era injustiça. O que eles estavam acumulando era corrupção, era roubo. Eles estavam sendo violentos, corruptos, ladrões, eles estavam sendo reprováveis e abomináveis. E, portanto, diz a palavra, que um exército invasor cortaria todas as saídas. Eles não teriam escape, ou seja, eles seriam cercados pelo inimigo. O julgamento completo e a prova sarcástica aqui do julgamento é que estes ricos que dormiam nos estribos, nas cabeceiras de marfim, ricamente decorada, casa luxuosa, comida, bebida, vida luxuosa, isso tudo iria passar. É como os ossos da perna ou, como ele diz, um pedacinho da orelha. O que era isso aqui? O profeta lembrou um procedimento que os pastores faziam quando eles estavam cuidando de
ovelhas cuidando de animais que não eram deles. Os ossos, o pedaço da orelha, eles eram tomados do leão, né, ou da fera, pelo pastor e levados ao dono para provar o ataque. Né? Então, esse pastor, esse guardador de animais, trazia o pedaço, o osso do animalzinho morto para o dono, para provar que foi uma fera que destruiu os animais do rebanho. E esta prova iria livrar o pastor da penalidade de pagar, de restituir ao dono o animal morto. Então ele está falando aqui que não vai sobrar osso, que não vai sobrar um pedacinho de orelha, que não vai sobrar, não vai ter justificativa. O que o profeta está falando? Ele está falando daquelas lembranças esfarrapadas, da luxúria ociosa, em camas requintadas, que não justificaria absolutamente nada da punição que haveria de acontecer. Amém, amados? Bons estudos.